Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a uma live muito especial do Colégio Adventista de Feira de Santana, numa data que nós comemoramos recentemente, que é o Dia da Mulher. Um dia de conquistas, de vitórias, mas também de grande reflexão para nós, mulheres, e para toda a nossa sociedade. Então, esta noite, nós tiramos um momento para falar com você. Trouxemos 4 mulheres muito especiais para conversar um pouquinho aqui sobre as lutas, sobre o que essas mulheres já passaram e o que nós, mulheres, ainda passamos. E para começar esse momento muito especial, não poderíamos deixar de chamar o nosso Deus para estar em nosso meio. Como tudo que acontece dentro do nosso colégio, nosso Deus está em primeiro lugar. Portanto, feche seus olhos, vamos falar com Ele. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de te servir, de sermos mulheres vitoriosas para o crescimento da sua obra. Senhor, essa live orientadora está sendo feito, mas que o Senhor esteja conosco, nos guiando e nos direcionando. Abençoe todas as famílias e alunos do nosso colégio, todos os professores e colaboradores. Senhor, abençoe todas as mulheres. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E para dar início a esta noite, eu gostaria de convidar a professora Cíntia, que vai se apresentar e falar um pouquinho com a gente. Eu vou direcioná-los como vai acontecer o nosso momento. Teremos algumas falas especiais através de perguntas. Se porventura você ficar com alguma dúvida ou tiver algum questionamento, digite no chat, que ao final a gente vai estar tirando essas dúvidas com vocês. Professora Cíntia, querida, boa noite, seja bem-vinda. Se apresente um pouquinho para nós iniciarmos o seu momento. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Bom estarmos aqui junto com vocês, em nome de nosso Senhor, que está aqui nos orientando, guiando nossas palavras, nossos atos. Meu nome é Cíntia, eu sou professora de História do Colégio Adventista de Feira de Santana e professora da rede estadual da Bahia, formada pela UFES. Sou estudiosa de Relações Étnico-Raciais. E estou aqui hoje para colaborar com o que eu posso, pedindo sempre a orientação do nosso divino Deus, para que a gente possa falar as palavras certas, para que a gente possa tocar no lugar certo, para que a gente possa usar nossas palavras para engrandecer, para valorizar essas mulheres, para trazer para elas respeito, para que elas tenham, para que nós todas tenhamos, gás, para conseguirmos vencer um momento tão difícil que está sendo especialmente para nós mulheres. E estou aqui pronto para o seu dispor. Muito bem, professor. Nós ouvimos uma palavrinha pequena, mas uma palavra que tem um poder muito forte e tem sido falado constantemente, que é o feminismo. O que é isso, professora Cíntia? Fale um pouquinho para nós. Olha só, Pro, essa palavrinha pequena, muitas vezes ela vem carregada de simbolismo, de significados, de conceitos que são diversos, E em muitos momentos essa palavra ela é distorcida. O sentido dela é distorcido muitas vezes. O movimento feminista, que é assim chamado movimento feminista, ele é novinho. Ele surge no século XIX, Por que eu digo novinho? Porque uma coisa é o movimento feminista, outra coisa é o movimento de mulheres. Nós, mulheres, nos movimentamos sempre, desde a antiguidade que nós nos movimentamos, em busca de direitos, em busca de espaços, porém, de forma organizada, Um movimento social de forma organizada, com reuniões, com proposta política, inclusive, ele tem sua origem no século XIX na Europa. É muito importante a gente deixar bem explicadinho que esse movimento feminista ele vem com a proposta da luta de mulheres por direitos, certo? Por direitos. Muitas vezes a gente se confunde. A gente confunde o feminismo com o feminismo, com preconceito contra os homens,
né? Muitas pessoas acham que para poder ser feminista, a mulher tem que ser feia, desleixada, de mal com a igreja, de mal com Deus, e não tem nada disso, né? O movimento feminista, em sua origem, era a busca por direitos políticos, direitos sociais e respeito. E respeito. Isso não quer dizer que as mulheres sejam perfeitas, que as mulheres não tenham defeitos, que as mulheres não errem. Nós fazemos tudo isso. Só que a gente não faz isso porque nós somos mulheres. A gente faz isso porque é do humano. O pecado não é da mulher. O pecado é do humano. Então, quando nós erramos, né, falando de um ponto de vista religioso, né, quando nós pecamos, nós não pecamos, não existe um pecado de mulher. Né? Pecou, esse pecado é de mulher. Não. Existe o pecado do ser humano. Né? Existe o pecado do ser humano. Então, nós lutamos muito por isso, para a gente ser reconhecida, para a gente ter nossos direitos enquanto um ser humano. A gente não ser julgada por ser mulher. Não é que a gente não possa ser julgada pelos nossos crimes, pelos nossos erros, não. Devemos ser, mas não por sermos mulheres, mas sim por sermos seres humanos. É importante, só para fechar isso, dizer que o feminismo ele tem várias vertentes. Né? Então, por exemplo, nós temos o feminismo negro, que é uma vertente nova. Tá? Nós temos o feminismo, feministas ligadas, por exemplo, a uma ideia liberal, outras ligadas a ideias socialistas, outras ligadas ao cristianismo. Né? É importante a gente dizer que a gente tem várias mulheres cristãs que são feministas, porque o movimento feminista ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Graças a Deus. Deus nos fez cada um com uma identidade, cada um com um propósito. Nós somos diferentes, pensamos diferentes. E dentro do movimento feminista, sim, existem pessoas pensando diferente, defendendo pautas diferentes. Tá? Então, assim, para ser feminista não precisa ser feia, não precisa ser desarrumada, de mal com o mundo, não é isso, gente, de forma nenhuma. É uma ideia falsa que se tem. Uma feminista não quer ser mãe. Que absurdo é esse, gente? O que as feministas lutam é pelo direito da mulher escolher, né, se ela deseja vir a ter filhos ou não. E se ela desejar não ter filhos, ela não ser julgada por isso. Mesmo porque a gente sabe que muitas mulheres não conseguem ter filhos, não podem ter filhos, né? E a cobrança, muitas vezes, em cima delas é muito grande, né? Como se o papel da mulher fosse resumido a ser mãe. Não sei se expliquei para o direitinho. Explicou, sim. Professora Cíntia, nós falamos de feminismo e vulnerabilidade feminina. Dá para defender essas duas situações simultaneamente? Olha só, Prau. O feminismo, uma das propostas hoje, né, do movimento feminista é justamente defender a mulher da situação de vulnerabilidade que ela é colocada na sociedade. Eu vou dar para a senhora um exemplo. Né? A senhora é uma mulher casada. Pastor Rômulo, ele pode sair à noite na rua sem muitos problemas. Ele vai ter problema de assalto, né? Ele pode ser assaltado, ele pode passar por uma violência ligada a uma briga de rua, de trânsito, coisa assim. Mas pastor Rômulo dificilmente vai passear na rua com medo de ser atacado por uma mulher. Né? Dificilmente ele vai passear na rua e dizer, ai meu Deus do céu, será que eu vou ser atacado por uma mulher aqui? Né? Já nós mulheres, a senhora, quando sai de noite à rua, ou de dia mesmo, um dos problemas que nós mulheres passamos é qual? Nós estamos com o nosso corpo exposto a piadinhas, né? A desrespeito, a pessoas que querem nos tocar sem a nossa permissão. Então, a situação da mulher de vulnerabilidade que parece ser contraditório, né? Como é que o movimento feminista que busca fortalecer, empoderar mulheres, né? E como é que fica aí? Reconhece que a mulher é vulnerável? Sim. Nós temos uma situação de vulnerabilidade, né? Um outro dia, uma pessoa me perguntou, Cíntia, se uma mulher for lá bater no homem, tem uma lei Maria da Penha para ele, para ela, no caso. Aí eu disse, não, olha só, tem a lei, ninguém pode bater em ninguém. Nem mulher, nem homem, nem ninguém. Então, se uma mulher bate no marido, né, ou no companheiro, ele tem o direito de ir na delegacia e dar uma queixa de violência. Ok?
E por que então existe uma Lei Maria da Penha para as mulheres? Porque, gente, historicamente, quem é morta, quem é agredida pelos seus companheiros são as mulheres. Nós vivemos na Bahia, gente, o dado é muito triste. A Bahia é um dos estados brasileiros com o maior número de feminicídio. Gente, nós não conseguimos ligar mais a televisão de manhã cedo e não ver uma mulher morta por um companheiro. Cerca de 70% dos crimes cometidos contra as mulheres é pelos seus companheiros ou ex-companheiros. Então, assim, eu acho que é uma pauta, inclusive, do feminismo, certo? Lutar pela proteção da mulher. A mulher precisa ser protegida? Precisa. Mas isso não nos enfraquece enquanto mulher? Mulher não quer ter os mesmos direitos que os homens? Como é que ela, então, agora quer proteção? É porque a sociedade machista não nos trata da mesma maneira que trata um homem nas mínimas coisas. Eu sou professora. Eu sou professora e sou extremamente machista, porque eu fui educada na cultura machista. Então, é muito comum, muitas vezes, eu fazer brincadeiras, eu chamar a atenção da menina de uma forma bem diferente que eu chamo do menino. E ainda me esqueço e falo, a minha filha, você é uma mocinha. Não é? Por quê? Porque eu fui criada numa sociedade machista. Então, para mim, é muito difícil. Inclusive, é uma coisa que eu falo direto. Aí, para todos que assistirem, não tenta mudar a cabecinha de sua avó, de sua mãe, e foi educada de uma maneira diferente na briga e no grito, que não vai funcionar. Né? Não vai funcionar na briga e no grito. Porque meu pai é machista, porque minha mãe... Não vai funcionar assim. Porque a gente tem que ir devagarzinho, né? Mostrando as pequenas coisas. Então, assim, pronto. A vulnerabilidade feminina, ela está intrinsecamente ligada justamente à questão do machismo e da subalternização da mulher na sociedade. Né? A mulher ela é o outro. Né? O homem é o modelo. O homem é o que é certo. E a mulher é só o outro. É a segunda cidadã, é a cidadã de segunda. É o complemento. E isso vem desde lá, né? Da Grécia, e a gente reproduz, a gente mantém. Então, assim, a mulher tem que ser protegida. A mulher ela é extremamente vulnerável na sociedade machista e ela precisa ser protegida. Né? Não porque a gente é frágil, não é porque é frágil, é porque o machismo fragiliza a situação dessa mulher. Respondi, Pro? Respondido. Cíntia, você veio falando dessa luta, dessa batalha, né? Em que momento da história a mulher conseguiu ressignificar o lugar dela, conseguiu começar a se colocar enquanto mulher, enquanto assumir algumas posições, algumas coisas que não tínhamos nenhum direito? Em que momento na história isso passou a acontecer? Olha, Pro, e todos que estão ouvindo, né? Eu falo Pro, a gente me perdoa, já é o hábito. Todos, né? Desde a antiguidade, tem sempre mulheres que se destacam. Né? Mas quando é que a mulher consegue ressignificar no sentido de, né, que a Paula está trazendo aí, que ela consegue fazer sua voz ser ouvida? Né? Quando é que ela consegue trazer a sua voz a ponto dessa voz ser ouvida? Aí a gente tem assim, alguns marcos importantes. Aí eu colocaria aí um grande marco, século XIX, com a Revolução Industrial, com a industrialização dos países europeus, tá? Porque o movimento feminista ele surge aí nos países europeus, e a mulher ela precisa trabalhar fora de casa. Ela trabalhar fora de casa foi um perigo. Não é à toa que tem muitos homens que até hoje têm medo de que suas mulheres trabalhem, né, de suas companheiras. A gente não é propriedade de ninguém fora de casa. O espaço fora do lar é o espaço da rua, era um espaço que era masculino, era um espaço que era lascivo, não era um espaço para mulher. O problema é que, por uma necessidade econômica, essas mulheres passaram a trabalhar fora de casa. E realmente foi um perigo. Por quê? Porque elas começaram a se sustentar. E a partir do momento que elas começaram a se sustentar, elas começaram também a perceber que elas não necessitavam necessariamente de se sujeitar aos maus tratos masculinos por um prato de comida. Que, infelizmente, a primeira escrava da história, né, falando de história, seriam as mulheres. Trabalho não remunerado é escravidão. Então, assim,
No momento que ela passa a ser remunerada, porque trabalhar ela sempre trabalhou dentro de casa, mas no momento que ela passa a ser remunerada e ela percebe que ela pode ganhar dinheiro, se sustentar sem precisar se submeter aos maus tratos de alguns homens, que pera ainda, né, gente, calma, porque do jeito às vezes que a gente fala, às vezes passa a ideia de que todos os homens eram terríveis, não é bem assim. Mas, a grosso modo, seria isso. Ela passa a se sustentar, ela percebe que ela não precisa mais se sujeitar a um homem para ter um prato de comida, para ter uma casa. E aí ela começa, sim, uma luta por direitos. Aí a gente tem o movimento sufragista. A palavra sufragista vem de sufrágio, onde as mulheres percebiam que, para poder ela ter direito, elas passavam por onde? Por leis. E elas passam a exigir, então, participação política. Elas passam a querer votar. Aí, assim, isso começa na Europa no século XIX. Você fala, e no Brasil, também. Em pleno Império, final do Império, já havia mulheres no Brasil lutando pelo direito a voto, certo? Aqui no Brasil, a gente só conseguiu esse direito em 1974, já no governo de Getúlio Vargas. Agora sim, é preciso um outro ponto. Eu falei um ponto que seria a Revolução Industrial, o outro a Primeira Guerra Mundial. Porque na Primeira Guerra Mundial, gente, os homens foram destacados para a guerra. E aí as fábricas europeias, e agora faz o quê? As mulheres passam a trabalhar. Aí acaba a guerra. Aí a galera quer fazer o quê? Botar a gente em casa de novo. Só que tá ruim, hein? A Primeira Guerra, gente, foi uma revolução na vida feminina. A gente jogou o espartilho fora, porque não dava, gente, não dava para trabalhar na fábrica o dia todo de espartilho, pelo amor de Deus. Durante a guerra, colocaram as mulheres para dirigir carros. Oh, deu ruim. Acabou a guerra, a gente continuou sabendo dirigir carros. Esse é o problema. Muitas mulheres pegaram em armas. Oh, gente, aí acabou a guerra, deu mal de Alzheimer, a gente esqueceu tudo. Não esqueceu. E aí a gente começou a fazer o quê? A lutar para manter esses direitos. Então foi uma revolução na moda, foi uma revolução nas ruas, né? Foi uma revolução nas artes. A gente vai ter aí mulheres, artistas pintando, porque sempre teve, mas muitas assinavam como homem. Então, a Primeira Guerra Mundial é um outro marco importante. Aqui no Brasil, a gente tem essa luta importante também desde o século XIX, mas a gente conseguiu, o primeiro momento que a gente conseguiu ter direitos políticos foi em 1929, pasmem, no Rio Grande do Norte. Né? No Rio Grande do Norte, foi o primeiro estado brasileiro a permitir que mulheres votassem, mas elas só podiam votar para as eleições estaduais, porque não era ainda uma lei federal. Só em 34 que a gente consegue que essa lei seja aprovada, que a gente pudesse votar, certo? Aí também, final do século XIX, nós temos as primeiras mulheres entrando na faculdade de medicina no Brasil. Na Europa foi um pouquinho antes, mas aqui no Brasil, nos últimos anos do século XIX, essas mulheres iam para a faculdade de medicina, tinham que ir acompanhadas com um homem, e não podiam estudar anatomia, porque não podiam ver o corpo masculino nu. Né? E também, desde o século XIX, nós mulheres, graças a Deus, com muita força, invadimos as salas de aula. Né? Tanto que temos uma maioria de professoras até hoje. Era uma profissão dominada por homens até o século XIX, mas vai gradativamente sendo invadida por mulheres. Até porque mais mulheres começavam a trabalhar fora e a escola também passa a ser o lugar onde essas mulheres que trabalhavam precisavam deixar seus filhos. E a professora, a mulher também dava aquela ideia da continuidade da mãe. Né? E é isso, pronto. Professora Cíntia, eu quero finalizar o seu momento para que você fale um pouquinho para a gente dessa sua vivência enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto professora, sobre tudo que você vem estudando e vem vivenciando. Fale um pouquinho, dê um recado para todo mundo que está nos ouvindo neste momento. Olha só, gente, eu atualmente, sempre alguém me pergunta, assim, você milita no movimento feminista? Aí eu digo, não. A minha militância não está sendo no movimento feminista no sentido de ir para reunião, ir para a rua, né? Não, hoje, nesse momento, não. Mas eu milito com a minha vida. Eu faço da minha vida a minha militância. Todos os dias quando eu acordo, que eu me olho no espelho, eu sou uma mulher. Todos os dias que eu acordo, que eu me olho no espelho, eu sei que eu sou uma filha de Deus e serva dele. E que não estou nesse mundo para ser humilhada, para ser desrespeitada pelo meu gênero, por ser mulher. Sou mãe de 2 filhos que desejei e quis.
E olha que quando eu engravidei dos dois, eu era ainda aquela feminista mais radicalzinha. Mas eu sempre quis ter filhos. Sempre quis ter filhos. A maternidade não é uma condenação. A maternidade é uma libertação, inclusive. Né? É uma responsabilidade que Deus nos dá. A nós e, claro, aos pais, né? dos filhos. Então, eu não vejo nunca a maternidade como algo ruim, como algo negativo, que me faz ser uma mulher mais subalterna ou coisa do gênero, de jeito nenhum. A nossa luta por direitos continua a cada dia. Sou uma mulher negra, e por isso que disse no começo, né, que hoje eu pertenço ao feminismo negro, porque todas essas lutas que eu relatei hoje são de mulheres brancas. As mulheres negras sempre trabalharam dentro e fora de casa. E essas, para poder ter direitos reconhecidos, demorou não. Estamos ainda na luta por eles. Então, assim, a mensagem que eu deixo hoje para as mulheres é que é possível ser doce, ser cristã, ser mãe, ser casada, ter um lar, e ainda assim não se esquecer nunca de brigar, sim, brigar no sentido de reivindicar, conquistar o seu direito enquanto pessoa. Você é uma pessoa. Independente do seu gênero, das roupas que você veste, você é uma pessoa que precisa ser respeitada, que precisa ter direitos, poder ir e vir como um ser humano. É isso, Pro. Obrigada, professora Cíntia. Continue aí conosco, tá bom? Muito obrigada pela sua participação nesse primeiro momento. Nós ouvimos a professora Cíntia falar muito de leis, de direitos. E eu gostaria de convidar a professora Daiane, que vai se apresentar aqui e vai falar um pouquinho sobre a legislação e os direitos da mulher. Professora Daiane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar primeiro as minhas colegas, né, de trabalho, são mulheres incríveis, também a todas as mulheres que estão assistindo a gente hoje. Então, é um prazer enorme falar para todas elas, né? Professora Daiane é nossa professora aqui no Colégio de Feira, está aí como graduanda em Direito, então está com tudo muito novinho na cabeça ali para trazer para a gente. Professora Daiane, me diga uma coisa, ouvimos falar, até a professora Cíntia citou Maria da Penha, e que as mulheres têm os seus direitos. Quais são os direitos das mulheres dentro da legislação brasileira? Bom, primeiro a gente tem que salientar o que são os direitos das mulheres, né? Que foi essa luta, a Cíntia explanou muito bem aí, sobre a luta da mulher para a conquista, né, do seu espaço, e os direitos se referem à busca, né, da integridade, da dignidade, do respeito de uma sociedade em geral. Em muitos países, esses direitos são legalizados, está na legislação, mas em outros eles são ignorados, né, e muitas vezes eles são suprimidos. Então, a gente tem que estar em mente que os direitos das mulheres muitas vezes são ignorados, inclusive nos nossos dias. Eu trouxe aqui, é impossível, né, eu desvincular a minha relação com a matemática, viu, Sara? Então, eu sempre trago alguns dados para fortificar, né, a minha argumentação. Então, eu fiz uma pesquisa bem rapidazinha sobre alguns direitos que são negados até os nossos dias, né, infelizmente. Eu não sei quantos sabiam que aqui no Brasil existe uma restrição que proíbe contratar mulheres para serviços que empreguem força muscular maior que 20 quilos. Só que na nossa Constituição, no artigo 7, no 7º artigo, ele fala que não pode haver critério para admissão. Eu não posso usar o sexo, a idade, a cor, para admitir uma pessoa. Infelizmente, no nosso país ainda existe essa restrição. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi a Rússia ter uma lista de quase 456 atividades que não podem ser executadas por mulheres. Há um exemplo disso que a gente, aos nossos olhos, é até impossível imaginar, mas as mulheres lá na Rússia, elas não podem dirigir caminhão nem ônibus. Você imagina isso? Outros direitos são negados, né, a essas mulheres. No Irã, por exemplo, as mulheres são proibidas de ingressar em 77 cursos universitários.
Um outro dado que me alarmou bastante foi a legalização da violência doméstica. No Brasil, cerca de 500 mulheres sofrem agressão do seu companheiro a cada hora. 500 mulheres. Na Rússia, esse número quase que triplica. Vira 1.370 mulheres agredidas por hora. E o que me assustou foi saber que na Rússia, o agressor, ele não é punido. Foi descriminalizado a violência doméstica lá, e eles pagam, se chegar a um consenso de uma penalidade, eles pagam uma pena de $470. E muitas vezes o agressor que não tem condição de pagar essa multa, a companheira que foi agredida é que vai quitar com essa dívida para o Estado. Dá para você acreditar que isso ainda ocorre nos nossos dias? Tem outras coisas aqui que, se a gente for falar a fundo, nós temos o casamento infantil, né? Onde nós vemos as meninas com a faixa etária de 10 a 14 anos, que são obrigadas a casar, né? Em alguns países. Uma outra coisa que é bem alarmante é que o testemunho de uma mulher no Irã, ela vale a metade do testemunho de um homem. Será que isso cabe na nossa mente hoje? Então, é uma cultura totalmente machista, né, que nós estamos ainda vivendo, infelizmente. Mas houve um avanço, viu, Sara? Houve um avanço nessa legislação, pelo menos no nosso país, ele traz uns marcos históricos aí que ajudam a mulher, né, nesse sentido. Fale um pouquinho para a gente sobre esses avanços. Pronto, vamos falar um pouquinho. Um dos marcos no direito, né, brasileiro foi a Convenção do Belém do Pará, lá no ano de 1994. Essa convenção, ela traz a ideia de que tem que se prevenir, punir e erradicar a violência doméstica. Foi através dessa convenção que surgiu a Lei Maria da Penha, que a professora Cíntia citou na estante, né, na sua fala, e onde nós vemos a história de uma mulher chamada Maria, né, da Maria da Penha. Ela foi espancada pelo marido, virou paraplégica, entrou com recurso para ser julgado. A justiça brasileira não deu favorável a ela, voltou para casa, ele deu um tiro de espingarda, que deixou ela paraplégica. Ela passou 4 meses no hospital. Quando ela retornou, ele tentou matar ela eletrocutada. Ela entrou com ação de novo contra ele e o Estado não deu favorável a ela. Então, ela publicou um livro, né, relatando todas as agressões que ela e os filhos sofreram desse companheiro, se é que a gente pode chamar de companheiro, e a Convenção Nacional e Internacional leu esse livro e condenou a justiça brasileira. Foi a partir daí, em 2006, que foi colocada a Lei Maria da Penha, né? Foi trazida a Lei Maria da Penha. Então, nós temos esses avanços, né, da Lei Maria da Penha, e temos também uma grande conquista que foi a Lei do Feminicídio, onde fala que as pessoas, as mulheres, né, que são mortas por seus companheiros, pelo simples fato de ser mulher, elas vão ter agora a causa julgada como crime hediondo. O que seria isso? Um crime normal, uma pessoa que comete um homicídio, pegaria em média aí, de 6 a 20 anos de cadeia. Quando vai para o crime hediondo, a pena vai de 12 a 30 anos. Então, é uma conquista, né? É uma proteção, uma medida protetiva para a mulher. Você falou um pouquinho desses avanços e desses marcos. Professora, qual a importância desses direitos para nós mulheres? Pronto. A importância, a gente pode citar várias coisas, mas eu listei aqui quatro tópicos que eu considero como primordiais, né? É o combate à desigualdade de gênero, né? A mulher não pode ser menosprezada por ser mulher. Uma outra coisa que a gente pode ver aí com os direitos é a melhoria do acesso aos postos de trabalho, né? A mulher hoje executa atividades igualmente aos homens e ganha um salário menor. Então, a gente não acha aceitável isso. Se a gente executa a mesma tarefa que um homem, por que ganhar menos? A importância também do direito é efetivar o direito do próprio corpo. A gente vê aí
a violência sexual, a violência doméstica, né? Os homens agredindo as mulheres. Então, o direito vem trazendo, né, esse direito à proteção do próprio corpo, além de efetivar a proteção das mulheres ameaçadas no seu cotidiano. A Cíntia mesmo colocou aí a situação, né, que um homem pode andar às ruas à noite sem muitas preocupações, mas uma mulher que já faz isso já fica com medo, ela fica amedrontada de andar, né, às ruas, porque sabe que algo pode lhe acontecer. Então, eu trago essa importância no direito, né, da proteção da mulher. Professora, muito obrigada pelas suas respostas, é muito esclarecedor para nós. Nós conhecemos pouco, deveríamos conhecer muito mais. E temos algumas pessoas nos assistindo. Dê as suas considerações, alguma orientação que você queira nos passar, fique à vontade. Bom, como nós estamos falando de mulheres inspiradoras, eu procurei algumas mulheres que são inspiradoras no ramo do direito, né? Mulheres que fizeram a diferença na história. E eu trouxe aqui algumas, pelo menos 3 mulheres que fizeram diferença ao meu ver. A Mistis Gomes, que foi a primeira advogada do Brasil. Eu trago a Eleanor Roosevelt, que foi uma ex-primeira-dama dos Estados Unidos, que lutava pelos direitos humanos. Inclusive, a fala dela, uma das frases que me marca bastante é assim: você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer. E foi isso que as mulheres, né, fizeram a luta para as mulheres conquistarem os direitos. Elas fizeram aquilo que não eram capazes, que pensavam que não eram capazes de fazer e conseguiram. E uma outra mulher que me marca muito com essa luta, né, é a Madre Teresa de Calcutá, porque ela sabia de toda a luta do povo indiano. Ela é naturalizada indiana, então ela traz uma fala de amor ao próximo, de empatia, e ela bota assim em uma das suas falas: por vezes sentimos que aquilo que fazemos é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se faltasse uma gota. Então, são pequenas gotas em conjunto que formam o oceano, né? Então, nós somos essas gotas, né, que formam o direito que hoje nós estamos lutando para preservar e conquistar maiores direitos ainda. Muito obrigada, professora. Fique conosco aí, tá bom? A gente vai ter mais alguns momentos importantes essa noite aqui. Eu gostaria de convidar a professora Emanuele, nossa professora, também historiadora aqui do Colégio de Feira, que vai trazer lutas de mulheres pelo âmbito bíblico. Mulheres da Bíblia, histórias que já passaram há muito tempo. Professora Manu, você está por aí? Está me ouvindo? Seja bem-vinda. Obrigada, Sara. Estou aqui sim. Que bom. Professora, a Bíblia é um livro sensacional, que norteia a nossa vida, né? E você vai falar essa noite para a gente de 3 histórias específicas de mulheres. A primeira é de Sara e Agar. Mas quem era Sara e Agar? Por que teve alguma questão envolvida com essas mulheres? Fale um pouquinho para a gente sobre elas. Vou falar sim. Antes das minhas considerações, é importante... melhorou, estava dando eco. É importante a gente perceber que muitos historiadores veem a Bíblia como um documento, como de fato ela é um documento. E na Bíblia traz essa história de Sara e Agar, e muitas pessoas, quando escutam essa história, se baseiam: nossa, como assim Sara fez isso? E agora você vai entender o que Sara fez. Olha só, não foi você, Sara, tá? Sara é da Bíblia. Então, Sara era casada com Abraão, né? Eles vieram da Mesopotâmia, saíram daquela região ali peregrinando em busca da terra prometida. Assim surge o povo hebreu, né? E aí, Abraão, juntamente com Sara, eles não conseguiam ter filhos, como acontece até hoje. Muitas mulheres não conseguem engravidar. E havia feito uma promessa, Deus havia feito uma promessa para Abraão que ele teria um filho. Só que eles já estavam chegando a uma idade, já estavam ficando idosos, e isso não acontecia. Logo, Sara decide dar seu jeitinho, porque a gente sabe que a mulher, em determinadas situações, ela toma um partido para resolver as questões, né? E Sara tenta dar o seu jeitinho, e o seu jeitinho é permitindo com que sua serva, que se chamava Agar, tivesse um filho com seu marido. Aos olhos
da gente, né, em pleno século XXI, é um absurdo, né? Você conceder alguém para se deitar com seu marido, mas segundo o costume do período, era algo comum, já que o servo faria algo que ela não conseguia fazer, né? E aí a gente tem outras questões históricas que é com relação também a esse tipo de servidão, né? Que é distinto da servidão como a gente vai conhecer, né? São dois tipos de escravidão completamente diferentes. Esse tipo de servidão era um tipo onde a pessoa continuava tendo seu valor, ela continuava tendo posições, só que ela tinha uma posição social inferior, né? Então, o que acontecia? O que acontecia? Sara pede para Agar se deitar com Abraão, Agar se deita com Abraão, eles têm um filho chamado Ismael, e aí, depois de um tempo, a promessa de Deus se cumpre com Sara, Sara tem um filho, né? Isaac, começa a ter um certo problema entre Sara e Agar. Aí chega o momento da rivalidade. E aí muitas interpretações bíblicas tratam, nossa, Sara pediu para Agar ter um filho, que absurdo, e ela vai lá e expulsa Agar. Ela pede para o marido expulsar Agar. Só que a gente tem que se colocar um pouco no período e nos pensamentos que Sara poderia vir a ter. Imagina que Sara era uma mulher numa sociedade extremamente machista. Ela vivia no período da antiguidade. E a mulher, no período da antiguidade, ela precisava de uma representação masculina. Nós temos mulheres que foram revolucionárias em todos os períodos da história, tá? Principalmente na antiguidade. E Sara, ela também foi uma dessas mulheres. E como era a atuação dessas mulheres revolucionárias? Era de forma indireta. Então, ela conseguia convencer o marido a tomar suas posições. Isso também acontecia na Grécia Antiga, tá? Era comum os maridos chegarem em casa e as mulheres terem conversado com seus servos que iam para as feiras, que iam para os contatos políticos, que ouviam os discursos políticos, e elas chegarem, conversarem com seus maridos e induzirem os maridos a tomarem posições políticas que elas queriam. Isso era comum. Então, a atuação da mulher é de forma indireta. Então, Sara, para se manter naquela situação, ela acredita que a melhor forma é Agar não estar lá e não ameaçar essa posição que para ela já era muito complicada de manter. Ela queria a predileção do marido, mas não existia uma rivalidade, mas existia um medo. Era um medo de perder a importância para Abraão. E isso aí a gente vê a atuação do machismo. O medo de perder, o medo de não ser observada, o medo de não ser respeitada naquela sociedade. Professor, então quer dizer que já tinha rivalidade naquele período. Fale um pouquinho sobre isso e por que é tão importante nós sabermos essa situação no dia de hoje. Certo, a questão da rivalidade. Então, essa rivalidade é uma rivalidade forjada por uma sociedade machista, que coloca o tempo todo as mulheres em condição de disputa. As mulheres se veem como tendo que disputar umas com as outras, ao invés de serem amigas umas das outras, serem tolerantes, serem receptivas. Então, ela sente que o tempo todo o seu lugar pode ser tomado por alguém que faça algo melhor. Quer ver uma coisa normal ou comum que os pais ensinam normalmente para as meninas? Você tem que saber lavar um prato, tem que saber arrumar a casa, porque senão você não vai arrumar um marido. Que imposição é essa? É a imposição de uma sociedade machista. A gente sabe que todo mundo tem que aprender a ser independente, todo mundo tem que aprender a fazer suas coisas. Mas por que isso tem que ser uma imposição para a mulher? Porque alguém é melhor que ela porque faz melhor? Entende? A rivalidade surge a partir do momento em que alguém é comparado com outra pessoa. E isso é um grande problema, a comparação, né? Nós somos seres subjetivos, cada um tem sua individualidade, sua identidade. Nós não precisamos nos comparar, temos que fazer o nosso melhor dentro do que nos cabe. Muito bem. Nós temos uma outra mulher também importante na Bíblia, Maria Madalena. Fale um pouquinho sobre essa mulher. Conte a história dela para nós e da importância que ela teve. Certo. Maria Madalena, o nome dela já é
já fala sobre a história dessa mulher, né? Maria, ela nasceu irmã de Lázaro, irmão de Marta. Ela nasceu na sociedade da antiguidade, imagina aí, num período onde existia uma colonização romana ali sobre o povo hebreu. Então ela estava vivendo toda uma situação peculiar, ela era órfã. Então, quem era o representante da família naquele momento? Lázaro. Mas quem era o parente mais próximo? O seu tio também era o parente mais próximo. O seu tio. Logo, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, né? Ela vivia o tempo todo sendo julgada pela sociedade só pelo fato de ela ser órfã. Antes, era comum, isso eu estou falando década de 90, tá? Era comum. Você ouvir relatos de mães solteiras que falavam que... eu ouvi muito o vizinho falar que meu filho não ia ser um bom homem, ou minha filha não ia ser uma boa mulher porque eu era mãe solteira. Imagina isso na antiguidade, órfã. Então ela já estava nesse conflito. E a história de Maria de Magdalena, né, reflete também o abuso da autoridade do homem naquela sociedade. Porque o seu próprio tio abusa de Maria Madalena. Então ela se vê acuada, onde o representante da sua família abusa dela. Então ela faz o quê? Eu vou fugir. E ela foge para onde? Para Magdala. Quando ela foge para Magdala, por isso o nome Maria de Magdala, Maria Madalena, quando ela foge para Magdala, ela começa a trabalhar. Só que imagina uma mulher sendo independente, trabalhando na antiguidade, ela logo taxada como prostituta. Alguns teólogos afirmam que ela era prostituta, outros afirmam que ela não era prostituta. Então, existe uma tensão nesse aspecto sobre a profissão de Maria de Magdala. Mas a maioria defende que podia acontecer, sim, dela chegar a se prostituir para conseguir o dinheiro. Tanto que fazem menção que a história bíblica da mulher adúltera que vai ser apedrejada e que se joga aos pés de Jesus era a própria Maria de Magdalena. Então ela está sendo o tempo todo julgada pela sociedade. E a única pessoa nesse momento da história que não julga Maria de Magdalena é quem? Jesus. Entende que Jesus é totalmente o oposto da intolerância? E quando ele se depara em frente ao abusador, quando ele vai ser... Porque ele cura Simeão, que era o leproso, que era o tio de Magdalena. Depois vai jantar com ele e com os discípulos. Maria de Magdalena não pode participar da reunião, mas ela consegue conversar com Marta, convencer Marta, e ela consegue entrar ali de forma errada, né? Se você fosse olhar com o olhar daquele período, era uma forma errada, uma postura que uma mulher não deveria ter. Então, ela consegue entrar ali de uma forma que, para todos que estavam naquela reunião, era errada. Uma mulher não entrava naquele lugar, era um lugar de discussões, de conversas de homens. E ela entra e derrama o perfume sobre os pés de Jesus. A mesma mulher. Ela derrama o perfume sobre os pés de Jesus, e aí Jesus olha para Simeão e fala: eu entrei e você nem lavou meus pés. Era um costume na antiguidade você entrar e ser lavado os seus pés. Porque eles andavam muito, não tinham meio de locomoção, como a gente tem hoje, veículos, né? Existia os cavalos, os jegues, né? Mas não era essa forma. Então, quando ele olha e fala aquilo para Simeão, quem mais perdoado é, mais me amará. Simeão entende. Jesus, ele é um educador, um professor, né? Ele é um erudito, mesmo sem ter todos esses títulos, tão incrível que ele consegue fazer com que a situação, com que as próprias pessoas que compõem aquela sociedade na antiguidade vejam as suas debilidades, os seus erros. Inclusive, quem estava sempre acompanhando Jesus? As mulheres. Quem percebe que Jesus ressuscitou? As mulheres. Professora, você falou aí de intolerância, de abuso,
de se colocar no lugar, lutar pelo seu lugar, eu quero que você fale sobre um termo que é muito falado, submissão feminina. Como isso é interpretado? Tem uma mulher na Bíblia, em Provérbios, que consegue trazer esse termo para nós. Fale um pouquinho sobre isso, sobre essa submissão feminina, na visão bíblica, desta mulher de Provérbios. Certo. Tem um texto muito usado para falar sobre a submissão feminina, né? Que é Efésios. Em Efésios, eles usam um termo, eu vou até ler aqui, porque esse termo é muito usado por muitas pessoas que são extremamente machistas e falam. Então, a gente tem que usar os termos que eles usam, né? Que todo mundo usa. A gente tem que usar a Bíblia para mostrar também a nossa versão dessa submissão. Lá em Efésios, 5:22. E o texto fala: mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Senhor. Muitas pessoas usam esse texto, e mulheres submetam-se ao seu esposo, ao seu marido, como se o fato dela se submeter ao marido seja aceitar maus tratos, seja aceitar violência, não só física, como violências verbais, né? Através de palavras. Gente, a Bíblia é um livro tão poderoso que por muito tempo a Bíblia também foi usada para defender a escravidão. E o escravismo é algo correto? É algo certo? É algo coerente? Não. Então, esse texto é colocado em prova por Provérbios 31, quando Salomão traz essa mulher. E quem é essa mulher de Provérbios 31? É a mulher bem-aventurada, é a mulher virtuosa, ó. Mulher virtuosa, quem achará? Quando Salomão começa a falar da mulher virtuosa, aí você já vê que tem algo completamente transformador sobre a mulher virtuosa. E o que é isso? Olha o que ele fala sobre essa mulher. Ela avalia um campo e compra. Daí você já tira um conceito diferente. Outro. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio. E seu comércio é lucrativo. Aqui já tem um contraponto sobre a ideia de que a mulher deve ficar o tempo todo em casa. De que a mulher deve se submeter ao ponto de aceitar maus tratos. Não, essa mulher de Provérbios, ela é uma mulher que ela é empreendedora, ela é independente. Ela é uma mulher que tem o seu trabalho, ela tem o seu labor. Mas também ela trabalha em casa, ela está o tempo todo dando atenção ao seu esposo, ao seu marido. O fato, como Cíntia estava falando anteriormente, né, o fato de ser mulher, o fato de querer ser mãe, não anula as lutas que a mulher tem ao longo da história. Uma coisa não pode anular a outra. Não é porque muitas pessoas pegam versões ou versos bíblicos, melhor dizendo, muitas pessoas pegam versos bíblicos e tratam de forma extremista, que nós também devemos encarar da mesma forma. Nós devemos ver as duas versões da história, para a gente poder se posicionar. E a mulher de Provérbios é uma mulher empreendedora, é uma mulher virtuosa. Muito bem. Professora, seu minutinho final, as suas considerações. Que recado você deixa para quem está aí nos assistindo? Ao longo da história, principalmente na antiguidade, as mulheres foram tratadas de forma abusiva, sabe? Eu tentei encontrar outra palavra, mas a palavra que se encaixa melhor é abusiva. Existia um processo no período do Império Romano, no período da história de Maria de Magdalena, de todas essas mulheres de Cristo, chamado de processo de romanização. Isso um historiador chamado Bruno dos Santos da Silva, tá? Ele é um historiador da USP, ele fez mestrado na USP, ele escreve sobre esse processo de romanização. E ele começa a falar sobre como era esse processo de romanização, como se fosse uma colonização romana, né?
E os romanos, quando eles se apossavam de um lugar, um dos métodos que eles utilizavam para fazer com que aquelas pessoas se tornassem romanas era estuprando as mulheres, abusando das mulheres, para que os filhos dessas mulheres pudessem se tornar romanos. Se a gente analisar a história da América Latina, a história de colonização, é uma história de abuso, onde o tempo todo a mulher indígena é tratada como vendo o homem branco, quando chega, o europeu, e achando ele maravilhoso. Mas imagina só, um homem branco vindo de uma sociedade extremamente cristã, extremamente ligada à questão de não mostrar o corpo, da roupa. Ele chega num lugar e vê as mulheres nuas. Qual a primeira reação? Nossa, vou me aproveitar. Então ele chega num contexto e ele acaba usando da sua maldade, da sua visão de mundo, porque para os indígenas era algo cultural, era algo normal. O europeu chega e, através do método de colonização também, a nossa forma de miscigenação brasileira foi um método abusivo. Assim como na antiguidade, também com o processo de romanização. Então, ao longo dessa história, sempre vão ter mulheres inspiradoras que vão tentar lutar pelos seus direitos, lutar pela sua verdade, lutar pelo que elas acreditam. E não necessariamente humilhando, mas também servindo. E quando a Bíblia fala sobre o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, o que é que Cristo fez quando veio à Terra? Ele serviu. Então, não existe algo, um relacionamento sem servir. É algo que é dialético, não tem como a mulher servir sem o homem servir, sabe? A Bíblia é explícita sobre isso, um serve o outro. A mulher serve, a mulher virtuosa, mas o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, e Cristo serviu a igreja. Que Deus te abençoe. Fique conosco aí, tá bom? Nós vamos para os nossos momentos finais. Eu gostaria de convidar a professora Monize, a nossa diretora, psicóloga. Professora Monize, boa noite, seja bem-vinda. Estamos ouvindo aqui relatos de tudo que a mulher vem enfrentando ao longo de toda a história. E vivenciamos situações difíceis hoje em dia. Sou mãe? Não sou? Trabalho? Não trabalho? Como que eu me coloco diante dessa sociedade que nos cobra de maneira exacerbada? Gera alguns prejuízos, principalmente psicológicos. O que você pode falar conosco essa noite? Quais são os prejuízos? O que essa mulher tem enfrentado e como ela pode se tranquilizar um pouco? Fale conosco um pouquinho essa noite, professora. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos, tá bom? E que bom que a gente está tendo esse espaço aqui, viu? Gratidão. E que bom que isso vai ficar gravado aí no nosso canal. Isso é muito importante que a gente está fazendo aqui. É um movimento, muito desse movimento que todas as nossas prós já citaram muito bem aí. Essas falas da Procíntia, da Prodai, da Promanu, já nos mostraram, né, de maneira vindo de maneira geral, né, trazendo algumas histórias, algumas questões culturais, e, de alguma maneira, só a partir dessas falas aí, já dá para a gente pensar um pouquinho que é claro que isso, de alguma maneira, não iria favorecer a saúde emocional das mulheres. Pelo contrário, isso nos coloca novamente naquela situação de vulnerabilidade que a Procíntia citou, né? E ocasionando diversas questões psicológicas. Então, claro, a gente poderia citar aqui vários, mas não quero especificar. Existem diversos os transtornos que apontam para um desequilíbrio emocional. Mas eu gostaria de apontar aqui, como base para a existência desses desequilíbrios emocionais que vêm aí com muitos sintomas, com diagnósticos de diversos transtornos, desde a depressão até outros mais. Por quê? Por que a mulher... algumas pessoas já me questionaram, né, em alguns momentos, tipo, como a Dai citou aí, a violência doméstica, violência física, verbal, psicológica, silenciosa, de que tipo for. Por que a mulher se submete a isso? Olha o questionamento. Pô, parece que gosta de apanhar, ela apanha e continua com esse cara.
Não diga isso, isso é pura ignorância, porque ninguém gosta de apanhar. Não fomos criados para sermos diminuídos, para sermos marginalizados, desrespeitados, violentados. Nenhum de nós. Pelo contrário, Deus nos criou com um propósito maravilhoso. Mas é claro que o pecado entrou no mundo e distorceu tudo isso. Mas, Monize, por que a mulher se coloca nessa situação? Por que nós temos dados de pesquisas mostrando que entre 80% a 85% das doenças psicológicas acometem mulheres? Olha só esse dado. Por que de tudo isso? O que a gente poderia citar como sendo base, e aqui já fica um alerta para nós, mulheres, do que fazermos com tudo isso, né? Vamos pensar na construção desse eu, aquilo que a gente chama de autoestima. Essa autoestima, quando ela está muito baixa, vai favorecer o desequilíbrio emocional em suas diversas vertentes, né? Então, como que a gente pode entender o porquê de uma mulher ter uma autoestima baixa? Dela se olhar no espelho e não se sentir linda. E eu não me refiro apenas a aspectos externos, mas se sentir como uma pessoa linda, maravilhosa, capaz, cheia de força. Tem suas vulnerabilidades como qualquer ser humano, mas tem suas forças, suas habilidades, enfim, como qualquer um. Por que a autoestima fica baixa? Vamos relembrar? A autoestima tem que ver com o quê? Com o nosso eu. Estou falando de autoestima, estou falando de constituição psíquica. Quem sou? Auto refere-se a si mesmo, estima tem que ver com o valor que eu atribuo a mim mesma. Como eu me percebo, né? Enquanto ser humano, como é que eu olho para mim e me vejo? Capaz? Quais são os meus desejos? O que gosto, o que não gosto? Então, essa percepção vai sendo construída a partir de quê? De tudo isso aqui que as meninas acabaram de falar, dessas questões históricas, isso partindo de questões gerais. Então, quando a gente cita os aspectos históricos, o período histórico vivido, as questões culturais, a gente vai entender muito das influências que sobrevêm sobre essa constituição psíquica feminina. Então, quer ver? Vou dar um exemplo muito simples, rapidinho, para a gente pensar. No geral, ao longo desse tempo aí, dessa história, vamos pensar do que a gente consegue se lembrar. Quais os brinquedos dos meninos? Os meninos, arma, revólver, espada, carro, avião. Se pensarmos nos brinquedos e nas brincadeiras que, no geral, eram dos meninos, os meninos brincavam, são brinquedos e brincadeiras que apontam para o quê? Poder, controle. Eu tenho um controle sobre o outro, eu demonstro poder. E o brinquedo e a brincadeira das meninas? Cuidar da casinha, da boneca que era o bebê, servir. Então, veja, desde esses aspectos gerais, culturais, que vão se incorporando à nossa vida, partindo para questões, por exemplo, vou dar um outro exemplo. O menino começa a namorar, nossa, tem cinco namoradas. Uau, garanhão, pegador, puxou o pai, o máximo esse menino. A menina começa a namorar. Fica com 2 para ver. Vai ser mal falada, mulher não presta, é isso, aquilo, outro. Quem foi que disse que o menino era para ter tantas mulheres? Assim como a menina também não. Se a gente pegar o conselho bíblico, por exemplo, Deus nos aconselhou que escolhêssemos um companheiro, uma companheira. Então, veja, essas questões culturais e históricas, partindo para as questões mais específicas, mais subjetivas da história de cada um, a mãe que teve, o pai que teve, o contexto familiar, como essa menina foi desejada ou não, planejada ou não, se foi uma filha, filha única, filha de quantos, entre quantos. Toda essa história afetiva, junto com toda essa história cultural, vai estruturando a forma como a gente se percebe. E é justamente essa autoestima, como esse eu foi se estruturando e se percebendo, que vai ser uma base importante para a forma como essa mulher vai agir ou reagir a situações de violência. Então, você já parou para pensar? Às vezes você pode ter abrido a boca várias vezes e dito, mas ela deve gostar, porque ela apanha e continua,
Queridos, você não conhece essa história, a história dessa mulher. Qual a história que está por detrás de ela escolher para si um homem que talvez está até perpetuando a violência que ela já sofria em casa? Então, veja, existem pesquisas que mostram isso, que meninas que foram violentadas física, verbalmente, psiquicamente, elas têm uma tendência a buscar e escolherem para si companheiros também violentos. Olha só, quer dizer, tem questões inconscientes por detrás dessas escolhas. E essas questões psíquicas têm que ver com essa história afetiva. Então, a gente não abre a boca para dizer um absurdo desse que ela gosta. Mas, Monize, por que se submete? Porque existe uma história afetiva por detrás. Talvez você que não está imersa nesse contexto psíquico dessa mulher, e quando eu falo contexto psíquico, eu estou falando desse eu estou falando dessa autoestima, de como ela se vê. Você que não está imerso nesse mesmo contexto, olha e acha um absurdo. Essa mulher que não dá conta, por conta desse contexto que ela cresceu, que ela vive, está presa a tudo isso, essa mulher talvez, que nunca recebeu ao longo de sua vida amor, nunca sentiu o que é realmente ser desejada e amada, porque nós, seres humanos, buscamos isso, talvez em alguns momentos, esse homem, o seu agressor, oferece para ela algo que se parece com amor, entende? Para a gente distinguir bem, existe uma diferença entre carinho e carícias. Quem oferece carícias, ele toca o corpo do outro com o intuito de sentir prazer com esse toque. Quem oferece carinho não está preocupado com o seu prazer, mas com o prazer do outro. Só que para quem está com um vazio gigante, com a carência emocional muito grande, não dá para diferenciar carinho de carícias. Então, na hora que essa mulher recebe algo que se parece com amor, imagine receber naquele único minuto tudo que ela nunca recebeu ao longo de toda a vida. Então, perceba, psiquicamente falando, perder esse agressor pode ser perder muito. Isso se aplica a muitas meninas, adolescentes que são abusadas, que nunca souberam o que é ser amada de verdade por um pai, por uma mãe, e que talvez esse abusador, quando a toca, a confunde. Psiquicamente falando, ela fica presa, enredada. Porque perder, existem teóricos que dizem, que apontam que em muitos casos de abuso sexual, para essa menina, perder o abusador é perder muito, porque é perder aquilo que se aproxima por demais de amor que ela nunca recebeu. Então, veja, há uma história por detrás que caracteriza o fato de muitas mulheres se submeterem a situações de agressão física, de agressão verbal, de agressão psicológica. E por que é importante que a gente está tratando aqui? Por que é importante a gente conhecer essa história, a gente entender que existem leis que já foram, direitos que já foram conquistados, entender que assim como existe desde a Bíblia, né, mulheres que nos inspiram, que mostram para a gente, ei, dá para fazer alguma coisa assim, dá para a gente se mobilizar, mas como a gente conquistar isso se a minha autoestima está tão baixa? Se eu estou tão aquém? E a gente estava conversando um pouquinho antes dessa live, né, e falando um pouquinho, como a Procíntia citou aqui, uma das vertentes do feminismo negro. Isso se sobrecarrega ainda mais, se a gente for assim dizer, porque ainda tem os aspectos relacionados ao racismo. Então, veja, é o preconceito por ser mulher e ainda por ser negra. Então, veja, a gente vai ficar, como muitos dizem aí, é mimimi, é vitimismo. Não é não, querida. Somos nós que temos que arregaçar as mangas. Nós somos criadas perfeitas, como um plano perfeito e único do nosso Deus, e a gente não pode se submeter a tudo isso. E nós, mulheres, fazemos o quê, Monize, se a gente não estiver dando conta, psiquicamente falando? Eu não estou dando conta de sair dessa situação. Busca ajuda. Começa a fazer psicoterapia. Começa a falar com uma amiga com quem você confia. Falar ajuda muito. Coloca para fora os afetos. Leia sobre isso. E sabe, essas são formas importantes. Leitura, buscar se envolver em momentos como esses aqui, que a gente está construindo agora. Conhecer outras histórias parecidas. Buscar ajuda psicológica quando você se percebe muito vulnerável no que se refere à tua autoestima. Esses são alguns caminhos. Para quê? Para a gente se fortalecer,
E é claro, acima de tudo, está o nosso Deus, que não quer nos ver por baixo, nos criou para sermos cabeça e não cauda. Então, tomando como base tudo isso, só nos resta o quê? Sair do lugar, nos mobilizarmos, fazer alguma coisa. Porque Deus nos criou, sim, para sermos mulheres, inspirando outras. Professora Monize, reflexões que deixam a cabecinha da gente. Eu imagino que quem está em casa também deve estar com a cabecinha assim, mas segura aí um pouquinho, porque antes que você fale as suas palavras finais e ore, e despeça dessa galera do CAFES, que daqui uns dias você está de volta aqui com a gente, né? Eu quero agradecer a 4 mulheres inspiradoras que estiveram comigo essa noite. Você, professora Cíntia, professora Daiane, professora Emanuele. Foi uma bênção. E quero agradecer também às mulheres inspiradoras que estão em casa nos assistindo. E a você, homem, que tem do seu lado mulheres inspiradoras. Sua mãe, sua filha, sua esposa. Muito obrigada pela participação de vocês. Professora Monize, dê suas considerações finais, ore conosco e despeça dessa galerinha que está aí nos assistindo. Que Deus te abençoe. Pronto, vamos lá, vamos lá. Eu vou pedir a Promanu, enquanto eu estou falando, caso tenha alguma pergunta aí bem importante no chat, você fala para a gente, tá bom? Mas então, o que eu tenho a dizer para nós, me colocando totalmente, tá bom? Nessa fala aqui, porque ela é para mim também, enquanto mulher, é que a gente precisa se mobilizar mais, tá? A gente precisa se movimentar mais. E eu digo isso na direção do crescimento, tá? Tantas mulheres que nos inspiram, que mostraram que mesmo vivenciando angústias, olha o que eu disse aqui, os problemas psicológicos nos acometem muito mais. E é claro, devido a todo esse contexto influenciador, né? Para a nossa constituição psíquica, para o nosso eu. Mas apesar de tudo isso, olha a força que temos. Eu costumo brincar e dizer que a Bíblia fala para cuidar das viúvas, porque somos nós que ficamos, os homens costumam morrer antes. Ou seja, a gente pode até adoecer, mas olha a força que a gente tem, sabe? Para dar conta de trabalhar fora e dentro de casa, responsabilidade no que se refere à maternidade, vida profissional, vida pessoal, a vida conjugal, enfim, diversas áreas, e mesmo vivenciando angústias, diversas angústias psiquicamente falando, a gente tem força para ir avante, busca ajuda. O que eu deixo para a gente aqui é que a gente não precisa ficar, de fato, na vitimização, não. A gente tem que olhar para esse contexto e dizer assim, ei, eu preciso fazer alguma coisa. Primeiramente, cuidar desse euzinho aqui. É ajuda psicológica que eu preciso buscar? Vamos lá, vou sobre mim, num espaço onde eu tenha fazer eu me ver, costurar as partes que há em mim, para que, ao entender um pouquinho melhor da minha história, eu consiga ressignificá-la, dizendo nãos que precisam ser ditos, se mobilizando em direções que precisam ser seguidas, enfim, tomando atitudes. E isso a gente vai conquistando a partir, seja de um acompanhamento psicológico, quando se faz necessário, seja de leituras, mulheres queridas, as leitoras saem na frente, tem mais saúde emocional, leiam, conheçam mais da nossa história, da história desse mundo, e, por que não, colocar em prática ações que você sempre desejou, vida profissional, cuidar da casa, se é isso que você quer, ter filhos, cuidar dos filhos, enfim, colocar, sim, se mobilizar na direção daquilo que você deseja. E eu acrescento aqui, leia mais a Bíblia. A Bíblia é um livro fantástico, inspirador, nos faz crescer absolutamente. Nos tornamos pessoas melhores, diferentes, transformadas, quando lemos mais a Bíblia. Tá bom? Então, esses são alguns dos caminhos. Produção de autoconhecimento, que advém através de leituras, de conversas produtivas, conhecendo a nossa história, a partir de conversas com nossas avós, com nossas mães, figuras importantes da nossa família, e por que não a psicoterapia? É tudo isso que vai contribuindo com a obtenção de autoconhecimento e, consequentemente, fazendo, aumentar, fortalecer a nossa autoestima, tá bom? Crescer um pouco mais, e com isso a saúde mental
vai melhorando e, consequentemente, a física. Então, essas são as dicas que eu deixo para a gente hoje, tá bom? Tem algum questionamento aí, Manu, para a gente? Tem. Tem uma pergunta aqui que foi do Bruno Sampa, que foi uma das primeiras aqui, que ele falou assim: as mulheres têm uma idade mínima para casar, é de 18 anos, e quando as mulheres teve direitos a dirigir, estudar, ir para a escola? Essa é uma pergunta direcionada aí para Dai, que falou um pouquinho, né? E Cíntia. E aí, essas mulheres têm uma idade mínima para casar? O povo se interessou foi nisso, né? Tem outras polêmicas ainda. Então, no Brasil, é permitido o casamento a partir de 18 anos, tá? Mas nos Estados Unidos, só tem, acho que 3 estados que colocaram esse limite para casamento, né? Então, vai de legislação de cada país. No Brasil, 18 anos. Se você quiser casar com uma pessoa menor que 18 anos, seu pai ou sua mãe tem que assinar por você. E sobre a questão de dirigir, estudar e o voto, né? Assim, mesmo falou que em 1934 as mulheres conquistaram o direito ao voto. Em 1880, as mulheres ingressaram no ensino público no Brasil e em 1932 elas começaram a dirigir. Foi a primeira mulher habilitada no Brasil. Então, tá aí respondidas as dúvidas jurídicas, né? Só mais uma questão agora, que foram relacionadas à Bíblia. Teve gente perguntando assim, como rebater alguém que diz que a Bíblia é machista? E por que Abraão, se a Bíblia não é machista, né? Por que Abraão pegou as concubinas? E por que Deus chamou homens? Então, eu vou responder isso aqui para vocês. Essa risada aqui foi engraçado. Tá. Porque a sociedade da antiguidade era patriarcal. Alguns professores até falaram, Jaque falou, Ramon falou, tô vendo aqui também, falou um pouquinho sobre essa diferença, tá? A sociedade da antiguidade era patriarcal. Hoje nós podemos olhar com os olhos e perceber machismo na nossa concepção machista, mas a gente não pode julgar o passado com os olhos de hoje, tá? Foi como o Ramon falou aí agora, isso é anacronismo, julgar o passado com os olhos de hoje, tá? Hoje eu percebo que existiam atitudes machistas, mas as pessoas não percebiam porque era uma sociedade patriarcal, onde o homem era a representação dessa família, tá? É por isso. Outra coisa, Deus chamou mulheres também, gente. Deus chamou mulheres também. Miriam, Débora. Mas como a gente estava falando, é uma sociedade patriarcal. Ó, os discípulos de Jesus, Maria era discípula de Jesus, ele escolheu uma mulher para gerar ele. Tiveram outros discípulos também, Eunice, tem diversas mulheres que foram chamadas por Deus, assim como homens, tá? Então é isso, foram essas as principais perguntas. Pronto, ótimo. Vamos encerrar agora. Gratidão, tá bom, a todos pela participação. Obrigada, que bate-papo gostoso, sempre muito enriquecedor, né? É no diálogo que a gente vai crescendo. Então, agora só nos resta agradecer ao Senhor por esse momento, nos proporcionado, né, esse privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui crescendo. Vamos orar, então? Senhor Jesus, fica aqui, Senhor, expressa publicamente a nossa gratidão a Ti por Teu cuidado e o Teu amor por nós, Senhor. Te agradecemos por teres planejado, pensado, sabe, uma vida tão maravilhosa, vida plena para todos nós, Senhor, seres humanos. Infelizmente, o pecado entrou no mundo e, é claro, trouxe diversas questões, ó Deus, para trazer destruição para a nossa vida, minou com a autoestima de tantas pessoas, de tantas mulheres. Ó Deus querido, mas nós te agradecemos pela oportunidade de termos a Tua palavra que nos mostra o contrário de tudo isso, Senhor. Os Teus planos para nós, que infelizmente ao longo dessa história foi sendo deturpado, mas é importante termos a Tua palavra em nossas mãos e com ela
o privilégio de podermos galgar passos na direção de obtenção de mais conhecimento para entendermos os teus planos para nós. Obrigada por essa oportunidade de estarmos juntas aqui, refletindo sobre tudo isso, e nós rogamos a Ti, Senhor, por favor, continua nos dando esta graça, continua nos ajudando, tocando as nossas vidas, a nossa saúde emocional, nos ajudando a nos mobilizarmos, Senhor, na direção de obtermos a vida plena que o Senhor nos prometeu, vida com abundância. Por favor, Senhor, continua cuidando de cada uma de nós, mulheres, e nos usando poderosamente em Tuas mãos. Que as Tuas bênçãos recaiam sobre cada uma. É isso que nós te suplicamos, já agradecidas, no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Uma ótima noite para todos.